qual a função da luteína no nosso olho? Ele vai combater os radicais livres, né? Combater e diminuir aquele processo de envelhecimento e tudo da mais. retina. A astaxantina também. Também. Né? E o ômega 3 também. Ômega 3 também, e também para olho seco também, o ômega 3 a gente utiliza. E você prescreve para qualquer um, no caso dos seus pacientes, que você acha que tem indicação para esse tipo de suplementação? Ou você fala, olha, vamos usar, é de praxe, é protocolo seu? Não é para todo mundo. Geralmente a gente faz um mapeamento da retina, faz o fundo de olho, vê se tem algumas lesões, se tem alguma lesão indicativa, e aí a gente faz o uso. Tá. Por exemplo, a pessoa que está em casa vendo a gente, pós-Covid, começou a sentir ali que está meio embaçado, claro que tem que procurar oftalmo, mas já pode tomar algum desses suplementos, porque assim, suplemento hoje é super tranquilo de encontrar, né? Não, mas o ideal é passar no oftalmologista, até para fazer o acompanhamento, né? A degeneração macular, você tem a fase seca, a fase úmida, tem várias fases, e às vezes precisa de outros tratamentos também, né? Não só suplementação, né? Bacana. Mas suplementação é sempre bacana, sempre faz prevenção também. Outras coisas também, assim, o ceratocone, que a córnea vai ficando em formato de cone, vai ficando apiculada, né? Uma doença que a córnea vai se degenerando, vai ficando apiculada em formato de cone, vai prejudicando a visão. Numa fase inicial, o tratamento é óculos, com óculos ainda você tem uma boa visão. Depois chega uma fase que o óculos não resolve mais, não te dá uma boa visão, então você tem que usar uma lente de contato rígida, porque ela plana mecanicamente a córnea. Numa terceira fase da doença, a lente já não adianta mais, então faz-se uma cirurgia onde se coloca um anel transparente na córnea, muito bacana. Esse anel, inclusive, foi desenvolvido por um médico brasileiro, oftalmologista, que é o anel de Ferrara, pelo Dr. Ferrara, ele que desenvolveu e é usado no mundo inteiro. Então é colocado um anel intraestromal e ele aplana a córnea também. E na fase final da doença, onde nada resolve, o tratamento definitivo é transplante de córnea. Essa doença tem o fator hereditário, tem o fator genético, mas tem o fator ambiental. Dentre os fatores ambientais, o principal fator de risco para essa doença se desenvolver e se agravar é coçar os olhos. E muita gente tem o hábito de coçar os olhos. Não se deve coçar os olhos nunca. Mas e aí, você faz o quê? Você passa no oftalmologista, faz um exame, vê o que está acontecendo, vê se a causa da sua coceira do olho pode ser alergia, pode ser uma blefarite, que é a inflamaçãozinha da pálpebra, pode ser uma meibomite, pode ser olho seco, você pode ter várias causas que estão para sua coceira, mas não esfregar o olho. A gente até brinca na oftalmologia que você só pode coçar o olho com o cotovelo, porque ninguém consegue, né? Você sabe que assim, quando eu fiz a minha faculdade, eu achei a oftalmologia, meu estágio de oftalmo, um dos mais difíceis e mais chatos, vou te dizer. Eu achei chatíssimo. Porque era física, era aqueles cálculos e aquela coisa toda. Eu não gostei, não me identifiquei. Tanto é que quando eu era oftalmo, eu falava, meu Deus, vou para oftalmo. Mas, assim, eu tinha ouvido meu professor falar a respeito do olho, do cuidado com o olho, né? Que isso que você falou de coçar foi uma novidade para mim, assim, que pode causar alguma coisa mais grave. Mas os professores na faculdade falavam isso a respeito do olho, ter esse cuidado realmente com o olho, que o olho não é um órgão frágil, mas às vezes a gente dá pouca importância para ele. Só vai dar importância, como você falou nisso, quando a gente perde, né? E não só o ceratocone, né? Se você coçar o olho, você pode ter ceratocone, você pode ter infecções, você pode causar uma úlcera de córnea, né? Pode machucar a córnea. Coçando? Pode também, é mais raro, mas pode, dependendo da sua violência para coçar o olho. Tem gente que esfrega forte, né? E a retina é assim, ela não é igual de todo mundo. A retina tende a ser mais frágil dos pacientes automíopes, aqueles pacientes que têm uma miopia muito alta, porque a miopia ela é causada geralmente por um olho que tem um tamanho maior que o normal. Mas não é falar, mas você não vê, eu não vejo, meu olho não é grande olhando no espelho. Não é assim, é o diâmetro antero-posterior, está dentro da órbita, então a parte que está para dentro. Então o olho que é maior que o normal, geralmente é um olho míope. Quanto maior a miopia, maior o tamanho do olho. Quanto maior a hipermetropia, que é o contrário da miopia, menor é o tamanho do olho. Então o hipermétrope tem um olho menor que o tamanho normal. Quando você tem um olho muito grande, o que acontece? A quantidade de células da retina de um olho normal, que a gente chama de olho hemétrope, para um olho míope, é a mesma quantidade de células. Só que o que acontece? Como o olho cresce, é como se você pegasse uma bexiga e esticasse. Então, é a bexiga que vai esticando, ela vai ficando mais fininha, mais frágil. Então, ela tem um risco muito maior de se romper.
Então, um alto míope tem que tomar muito mais cuidado que as demais pessoas com o olho. Ou seja, eu costumo dizer que o alto míope não deve evitar esportes de luta, de impacto, né? Esses esportes todos que têm impacto, deve evitar pular de bungee jump, fazer carrinho bate-bate, essas coisas. E esfregar o olho também, né? Porque Isso numa que você dessas falou pode de esfregar o olho, eu acho É. que é fundamental as pessoas saberem.